Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Olá, graça e paz, mais uma vez juntinhos, para aprendermos com o Espírito Santo, que estará nesse momento nos conduzindo nesse tempo tão importante, Então, nós estamos estudando a matéria Os Ministérios da Igreja. E eu creio que você esteja entendendo pela porção que já foi dada a nós pelo Espírito, que esse é um importante assunto. E por que é um importante assunto? Porque nós aprendemos a nos localizar no corpo de Cristo e qual a função que temos, para que o reino do nosso Pai avance, cresça e mais vidas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é muito importante a sua expectativa sobre esse assunto. Os céus estão a contemplar e nós desejamos que esteja cada dia aumentando para que você possa aprender sobre e fluir na sua vida de uma forma fiel para a glória de Deus. Então, antes de a gente dar continuidade ao assunto, vamos estar orando. Gostaria de convidar você agora a estar fechando os seus olhos, vamos nos concentrar na presença do Pai, para estarmos falando com Ele, pedindo a Ele que esteja nos conduzindo em sabedoria nesse tempo, revelação e entendimento da verdade. Então, feche seus olhos, por favor, e vamos falar com o nosso Deus. Pai amado e querido, nesse momento, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Eu sei que o Senhor nos vê, eu sei que o Senhor está feliz com cada aluno, Paizinho, que tem dedicado o seu coração, colocado no seu coração o desejo de aprender mais de Ti, Senhor. E dentro do contexto de aprender mais sobre o Senhor, nós vamos entendendo que precisamos responder a tão grande amor, Senhor, Te servindo as pessoas. Nós estamos aqui, Senhor, para Te pedir nesse momento que o Teu Espírito venha, Senhor, sobre nós, nos iluminando, abrindo os olhos do nosso entendimento, Paizinho, que nesse momento os nossos ouvidos estejam prontos para receber, para ouvir a Tua voz, Pai, nosso coração esteja pronto como uma boa terra para receber a semente, Senhor. Sabemos que agora o Teu Espírito vai descer aos nossos níveis, Senhor, e vai tratar conosco, trazendo revelação deste tão importante assunto, Pai. Que a unção gloriosa venha sobre nós, Senhor. Unção de ensino, capacitando, Pai, para aprendermos mais do Senhor e da Tua vontade para a igreja, para o Teu corpo, Senhor. Que nesse momento, Pai, cada aluno esteja ciente da sua responsabilidade, Pai, de estar atento à Tua voz através do que vai ser lido nas apostilas e na Tua palavra, Senhor. Neste momento, nós Te agradecemos porque o Senhor está conduzindo esse tempo de estudo para a glória do Teu nome. Você é bem-vindo, Espírito Santo, para trabalhar em nós e através de nós, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se você crê aí na sua casa, diz amém, amém, amém. Então, vamos dar continuidade ao assunto. Creio que você está aí com a sua apostila, como também com a sua Bíblia, seu caderno, caneta, dentro das revelações que o Espírito Santo for nos conduzindo nesse tempo. Vai anotando, é importante que você considere isso para o seu crescimento. Então, vamos estar dando continuidade. A gente viu até o capítulo 4, conduziremos agora, nesse momento, do capítulo 5 em diante. Então, abre tua Bíblia, por favor, no capítulo 5 e vamos iniciar para a glória de Deus. O capítulo 5 tem como tema inicial o seguinte. Diz assim: algumas responsabilidades que nós, os ministros do Senhor, devemos ter. Vou ler novamente. Algumas responsabilidades que nós, os ministros do Senhor, devemos ter. Algo sério nós vemos já no tema, O Senhor confiou responsabilidades. A quem? Aos ministros. Quem são os ministros? Todos nós somos ministros do Senhor. Todos nós somos servos do Senhor, não é? E é importante a gente entender que como ministro dele, como servo dele, nós temos algumas responsabilidades a desempenhar.
precisamos conhecer essas responsabilidades para que a gente possa, através do entendimento delas, servir ao corpo de Cristo. Então, algumas responsabilidades a gente vai estar vendo, que é para a minha vida e é para a sua vida. Por que é para mim? Porque todos nós somos ministros e servos do Senhor. Não esqueça isso. Você faz parte da família de Deus, do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, você tem uma função a desempenhar. Então, vamos continuar na apostila. Diz assim: para que a unção, capacitação do Espírito de Deus, que proporciona ao servo do Senhor desempenhar bem o seu chamado ministerial, permaneça operando em nós e aumente, devemos andar na fé, na esperança e no amor dentro do nosso nível de conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Então, a gente acabou de ver agora que existe uma unção, uma capacitação liberada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, para todos aqueles que ministram, que servem no corpo. Para todos os filhos de Deus. E essa unção, ela vem com um papel específico, fazer com que a gente desempenhe cada ministério confiado a nós, E dentro dessa unção, dessa capacidade, há uma condição necessária, que ela permaneça em nós, mas também que ela aumente em nossas vidas. E a gente vê aqui claramente que diz que essa unção, essa capacidade que deve aumentar e permanecer, ela só vem quando a gente aprende a andar na fé, no amor, na bendita esperança, dentro do que conhecemos e entendemos. É isso que está aqui na apostila. Então, considera algo. Existe uma unção na minha vida e na tua vida. Então, uma capacidade de Deus. Todo filho de Deus tem essa unção, tem essa capacidade. E ele vai começando a compreender essa capacitação, essa unção, à medida que ele vai conhecendo e entendendo a vontade de Deus para a vida dele. Aí aqui diz claramente que essa unção, ela não vem de nós, é uma capacitação de Deus, do Espírito de Deus. Então, não é com nossa força, é algo que vem dos céus para nós, é algo que vem de Deus para nós, que vem nos dando a condição de andarmos justamente como Deus quer, alinhado à vontade de Deus, praticando aquilo que já estamos entendendo dentro do nosso nível de conhecimento. Para quê? Para servirmos ao corpo. Então, é necessária essa capacitação para o serviço, para o ministério. E quanto mais eu e você entende a verdade, a vontade de Deus e pratica o que a gente já entendeu, essa unção, ela vai permanecendo, ela vai nos envolvendo, ela vai nos cobrindo, ela vai nos fazendo fluir naquilo que Deus quer para nós. Ela nos conduz no chamado específico de Deus para cada um. A vontade do nosso Pai, para que a gente desempenhe dentro do corpo de Cristo. Então, é importante que a gente entenda, temos uma capacidade do alto. Essa capacidade, ela deve permanecer em nós, como ela deve aumentar. Para isso, eu preciso me aprofundar na palavra. Para isso, eu preciso conhecer mais de Deus. Porque tudo que eu faço, você for fazer no corpo de Deus, nós precisamos da unção. É por causa da unção. É a unção em nós, nos capacitando para fazer. É nada do homem, nada do homem. Quando o homem vai tentar fazer algo para Deus sem a unção, não flui como Deus gostaria. E é notório, a gente vê, porque sem a unção, sem estar debaixo dessa capacidade, é enfado. Não causa prazer, não dá prazer servir. Então, considere a unção que está na tua vida, a princípio, a partir de hoje. E diga ao Senhor, Senhor, eu vou estudar a tua vontade, eu vou andar na prática dela, porque eu preciso que essa unção cada dia mais aumente na nossa vida, na minha vida, e eu fazer com que essa unção, ela permaneça, para em todo o tempo que eu estiver te servindo. Aí a apóstola continua dizendo, que nós vamos ver agora, nesse contexto, quais são as responsabilidades que eu e você tem como ministro de Deus. Aí diz assim aí na apostila, 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 ao 13, é uma entre muitas passagens do Novo Testamento, onde vemos a prática do amor, que é o fruto do Espírito, você estudou essa matéria, sendo detalhado. E o Espírito, através de Paulo, mostra a responsabilidade que os bispos, pastores, que aqui que a gente leu agora, bispo, também chamado pastor, a gente vai entender lá na frente, porque um bispo é chamado de pastor, não agora. Aí ele diz, vou ler novamente.
sendo detalhado. E o Espírito, através de Paulo, mostra a responsabilidade que os bispos, pastores e os diáconos têm de manifestá-lo. Manifestar o quê? O fruto do Espírito. Aí diz, porém, Deus não faz acepção de pessoas, que está escrito em Atos 10, 34. E por isso o amor não deve ser revelado apenas pelos pastores e diáconos, mas também por todos aqueles que têm os outros ministérios do corpo de Cristo, ou seja, por todos nós que nascemos de novo. Aqui ele mostra algo interessante que nós estaremos estudando no capítulo de 1 Timóteo, no capítulo 3 de 1 Timóteo, onde mostra as responsabilidades de todo servo de Deus, né? Dentre essas responsabilidades, a gente vai ver que é o amor de Deus manifesto nessas responsabilidades, sendo detalhado aqui. E mostra claramente que para bispos, que são os pastores e diáconos, mas também alcança todos aqueles que servem determinadas funções do corpo, que não estão enquadrados dentro dos 5 dons ministeriais ou no diaconato. Então, serve para todos os filhos, independente da função exercida no corpo. Então, a gente vai estar estudando nessa passagem de 1 essas qualificações, essas responsabilidades que um obreiro de Deus que entendeu o seu chamado deve desempenhar no ministério, né? Seja qual for a função do corpo. E essas responsabilidades, essas qualificações que a gente vai estar estudando se aplica a todo cristão. Não é apenas para o pastor da igreja, não é apenas para o mestre, para o evangelista, para o pastor, para o profeta, nem para quem está no ministério de louvor, nem para quem está liderando os departamentos infantis. Não, é para todo filho de Deus que tem uma capacidade sobre sua vida para desempenhar uma função no corpo. E essas responsabilidades precisam ser conhecidas, entendidas e praticadas para que a gente alcance o desejo do nosso Deus e Pai. Então, vamos ver agora aqui, né? Estudaremos agora essas passagens, entendendo que essas atitudes vão se manifestando cada vez mais em nossas vidas, mediante a renovação da nossa alma e o domínio das inclinações, estímulos e impulsos da carne. Então, aqui ele diz o seguinte, estudaremos agora, a gente vai dar início ao estudo das responsabilidades que estão lá em 1 Timóteo, no capítulo 3. Mas é necessário que a gente entenda algo antes de começarmos a estudar, né? Para que a gente entenda, quando a gente for estudando, não venha sobre nós, quem já serve, aliás, ou quem vai servir, ou quem sabe que você e eu que sabemos agora que existe uma unção, capacidade sobre nós, que a gente ainda não está enquadrado para o serviço, por causa de algumas responsabilidades que ainda não fluem nas nossas vidas. Então é bom que a gente entenda que essas responsabilidades, que é o amor de Deus manifesto em nossas vidas, ela vai a cada dia sendo aperfeiçoada em nós. Cada vez mais em nossas vidas nós vamos aprendendo a fluir dentro dessas responsabilidades, nos qualificando dentro do serviço. Como isso vai acontecendo? Pela medida que eu e você vai renovando a nossa mente, como está escrito aí na apostila. Nós vamos renovando a mente, vamos aprendendo qual a vontade de Deus. À medida que a gente vai praticando a vontade de Deus, nós estamos manifestando o fruto do Espírito, o amor, e vamos tendo força para dominar as inclinações carnais e não nos desqualificarmos daquela função por causa do nosso caráter. A palavra vem trazendo esse ajuste. Mas é importante que a gente entenda, para que a gente vá nessas qualificações a cada dia apresentando ela de uma forma satisfatória, que alegra o coração de Deus e traga crescimento para o corpo, é necessário que a gente tenha uma consciência. É um processo. E isso não acontece porque a gente vai estudar agora. Não, é por causa de uma vida consagrada. É a resposta de uma vida no conhecimento e entendimento e prática da verdade, que essas manifestações, que essas qualificações, que essas responsabilidades vão sendo apresentadas em nossas vidas. Então, vamos ver agora na apostila em 1 Timóteo, capítulo 3, que está aí, do 2 ao 13, que diz assim, vê algo bem importante agora, para que a gente entenda quando a gente for ler. 1 Timóteo 3, do 2 a 13, está escrito aqui, né? Está descrito aqui, na versão King James atualizada. A gente vai ler nessa versão agora.
E preste atenção que diz, destacamos em negritos algumas palavras do texto bíblico e colocamos nossos comentários entre os parênteses. Então, quando a gente for ler agora, a gente vai ver algumas palavras que estão destacadas em negritos. Essas palavras, elas representam as responsabilidades, as qualificações que todo ministro, que todo filho de Deus, como servo do Pai, deve ter nas suas vidas. Então, as qualificações, elas vão estar em negrito. E o que está ao lado das qualificações é o comentário. Um comentário que vem explicando essas qualificações. Então vai ficar bem fácil, você vai ver. Não precisa abrir tua Bíblia, que a gente vai ler aqui. Tá todos os versículos do 2 ao 13 aqui na apostila, na versão King James, certo? Então vamos lá, vamos começar a analisar as qualificações. No versículo 2 a gente vai encontrar uma delas. Diz assim, veja na apostila por gentileza. É fundamental que o bispo, o pastor, mas serve também para todo ministro, seja irrepreensível. O que significa isso? Está aí entre os parênteses, na apostila. Quer dizer, viva aquilo que já conhece e entende da palavra. E se esforce para entender o que apenas conhece. Então ele diz que a primeira qualificação aqui é ser irrepreensível. Está no versículo 2. Irrepreensível é que ele viva aquilo que já entendeu da verdade. Aquilo que ele não entendeu, apenas conhece, ele tem que buscar mais da palavra para entender e praticar. E esse caso aqui, quando fala irrepreensível, aqui não está dizendo que é perfeito, que precisa ser perfeito. Não, não tem nada a ver. Não vamos buscar nas pessoas que estão servindo perfeição, porque nenhuma ainda alcançou a maturidade de Cristo. Nenhuma alcançou ainda uma maturidade a ponto de não deslizar, de não errar. Aqui, quando ele fala irrepreensível, ele está querendo dizer que a conduta dessa pessoa, ela seja a tal ponto que ela não precisa ser repreendido. Ela tem uma conduta dentro daquilo, andando com uma vigilância. É uma conduta que não permite uma repreensão. Porque a repreensão, ela cabe a alguém quando essa pessoa, ao ser corrigida, insiste, permanece em andar no erro. Então, essa pessoa, não, ela tem que ser repreendida. Ela não é irrepreensível. Na verdade, irrepreensível é a pessoa não teimar em praticar não teimar em estar praticando o mesmo erro. Então, isso é uma pessoa irrepreensível. Mas é uma pessoa que vive segundo o que entende. Então, isso aqui, irrepreensível, não é perfeito, amém? Aí continua dizendo aí na apostila. Marido de uma só esposa. O que isso quer dizer? Entender o que significa aliança. Vive a aliança no seu casamento. Não é um homem que se envolve com outra mulher, não é uma mulher que envolve com outro homem. Aí continua dizendo na apostila, equilibrado, tenha domínio próprio. Isso é uma pessoa que sabe a hora de falar, sabe a hora de se expressar bem, como falar, uma pessoa que procura a cada dia no seu comportamento dominar as suas inclinações carnais. Então é uma pessoa equilibrada que tenha domínio próprio. Aí diz, seja respeitável. Aí diz entre parênteses, se dê ao respeito. É uma pessoa que as pessoas lhe respeitam. Aí diz, também outra qualificação, hospitaleiro. Vamos ver o que diz ser hospitaleiro aí dentro do parênteses. Receba alguém em sua casa com boa educação. E se for necessário, hospedar alguém de confiança em sua casa. Fazê-lo com alegria. Então, também deve ser hospitaleiro. Outra qualificação, capacitado para ensinar. Aí diz entre parênteses, consequência de ter uma vida de oração e estudo da palavra. Então aqui no versículo 2 a gente já viu várias qualificações. Aqui fala de qualidades morais, qualidades que são desenvolvidas através de uma vida consagrada pela renovação da mente. Então, irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Aqui fala para o pastor, mas quando a gente vai entender as responsabilidades, se enquadrar toda pessoa que serve no corpo de Cristo.
Aí no versículo 3 tem dizendo: não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, que quer dizer, flui na paz de Deus e a promove a todos. É uma pessoa que quando vê uma contenda, ele chega ali e promove a paz. Outra qualificação, e não amante do dinheiro, isso é, não é avarento, não. Na verdade, aqui quando ele diz não é amante do dinheiro, não é avarenta, a gente entende que o dinheiro não é a raiz de todos os males. Você já leu isso na Bíblia, mas o amor ao dinheiro é que torna uma pessoa avarenta. Então, uma das qualificações que o obreiro, que o servo, que o ministro do Senhor tem que ter é não ser amante do dinheiro. Então, a gente vê aqui no 3 outras qualificações que são: não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento, né? Com uma esposa, filhos, deve ser amável, pacífico, um pacificador e não amante ao dinheiro. No versículo 4 já aparecem outras qualificações. Diz assim: o bispo deve também governar bem a sua própria família, liderá-la alinhado à palavra. E para as que são esposas e filhos se aplica assim: submeter-se e ajudar o marido e pai na função de líder, sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo respeito. Aqui ele traz uma responsabilidade no seio familiar, né? Ele diz que o líder, que o bispo, que o servo, que o ministro deve saber governar bem sua casa. Aqui está falando ao pastor, né? Mas a gente vai entender que essa responsabilidade cabe a todos. Ele diz que o pastor precisa governar bem a sua casa, alinhada à palavra de Deus. E dentro do que a gente aprendeu na matéria submissão e família, a gente vê ali como deve se portar um líder na casa, na sua casa, e também dentro do seu padrão de conduta na igreja ou no trabalho, seja onde for. Mas aqui especificamente está falando de chamado. Então, dentro do que você aprendeu da matéria família e submissão, você vê que ele precisa liderar segundo aquilo que está ali. A gente estudou nas apostilhas, né? Aí diz: o bispo governa bem a casa, né? Ele lidera a sua casa, a sua família alinhada à palavra. E a esposa e os filhos dos bispos devem ajudar esse líder, deve ajudar esse pastor, deve ajudar esse ministro. Como? Se submetendo a ele, a função que Deus estabeleceu para que ele exerça no ministério. E diz que ele deve saber educar os filhos e a esposa, né, ali no contexto familiar, para que sejam submissos a ele com todo respeito. Então, para a esposa e filhos, a responsabilidade é submissão. E para o bispo é liderar a sua família. Porque toda liderança bem-sucedida, ela começa de dentro para fora. É na casa, começa no seu âmbito familiar, para se estender até onde aquela pessoa vai ser colocada na sua função ou na sua posição. Então, uma família estruturada, uma liderança aprovada, uma família estruturada, um ministério flui. Por isso que é uma das responsabilidades que está aqui. E no versículo 5, nós vamos encontrar mais responsabilidades. Aí vê o que diz: porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, ele vai completando o versículo 4, né? Portanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha que responsabilidade. Se você não cuida da sua família, como você vai cuidar da igreja de Deus? Aí, não tem como, né? Não tem como, porque o evangelho começa em casa. Aí ele diz: para os outros chamados ministeriais, isso se aplica assim: como vai desempenhar bem o seu ministério? Como vai desempenhar bem o seu ministério se a pessoa não sabe cuidar da sua família? Não cuida da sua família como deve, né? Antes de liderar na igreja, é preciso entender que é necessário exercer a sua responsabilidade dentro da sua própria casa. Toda liderança flui de dentro para fora, de casa para fora. Então, versículo 6. Não deve ser novo convertido, ou, aliás, não deve ser recém-convertido, que é a mesma coisa que novo convertido. Por quê? Porque é inexperiente, é o que está entre parênteses, é imaturo. Não deve ser novo, recém-convertido, inexperiente e imaturo.
a fim de que não se ensoberbeça. O que é isso? Comece a achar que o sabe tudo e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Outra responsabilidade do ministro. Não pode assumir uma liderança se ele é um novo convertido. Não pode. Os ministérios nos 5 dons ou em qualquer outra função no corpo não pode ser desempenhado por uma pessoa que é imatura na fé. Por isso que o apóstolo, ele faz questão que todas as pessoas que servem no ministério, primeiro passe no curso bíblico, para que ela compreenda a vontade de Deus e ela faça o seu papel. Porque senão essa pessoa, por falta de experiência e maturidade, ela vai trazer problema para o corpo, para o departamento em que ela estiver servindo. Isso é muito sério. Porque essa pessoa, por não ter uma compreensão maior da verdade e um fundamento doutrinário, ela pode cair na soberba e achar que sabe tudo. Conhece um pouquinho, mas não, já sei de tudo. Aí muitas vezes não respeita a liderança do departamento em que ela está lá como liderada, né? Não respeita porque acha que sabe tudo. Então, sendo líder ou sendo liderada, é importante entender, não pode ser um novo convertido, não pode ser alguém que não tenha experiência, que não tenha adquirido ainda uma maturidade. Porque quem tem a maturidade entende, eu fluo numa consciência de que eu fluo segundo a graça, a unção, a capacidade que Deus me deu. E dentro dessa unção, dessa capacidade, eu preciso permanecer nela, vem dele para mim. Não é de mim, não é sobre mim, é sobre ele. É dele que vem. Então eu não vou me ensoberbecer porque é tudo por ele e para ele. Sem a unção, eu não vou fluir como ele quer. Então, existe essa consciência na maturidade. E se não é maduro, vai achar que é da pessoa que está fluindo por causa da sua sabedoria humana natural. E isso não é correto. A gente vê um exemplo bíblico dentro disso. O diabo, ele caiu nesse engano. Ele viu tudo de Deus, tudo que ele tinha, a sabedoria, a beleza, foi tudo Deus que deu a ele. Mas ele não reconhecia isso. Tanto é que ele se ensoberbeceu e ele desejou o lugar de Deus. Olha só que coisa séria. A soberba, né, a inexperiência, a imaturidade pode fazer uma pessoa de respeitar o líder do seu departamento, porque se acha que sabe tudo, e na verdade não é. Então, por isso que ele colocou aqui, não caia na mesma condenação do diabo. Então, é importante entender isso. Outra responsabilidade está aí no capítulo 7. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Isso é, mostre a glória de Deus em sua vida diante dos ímpios, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Outro ponto importante, o bom testemunho para com os de fora. O que significa esses de fora aqui? Esses de fora aqui está se relacionando aos ímpios, né? Os ímpios devem ter uma boa imagem de quem serve. Os ímpios devem ter uma boa imagem dos filhos de Deus. E ainda que os ímpios venham falar coisas contra nós, que sejam calúnias, mas não porque estamos dando margem no mau testemunho. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, tem que ter um bom testemunho para com os de fora. Mas os ímpios não estão vendo o nosso bom testemunho. Estão sendo usados pelo diabo para nos caluniar. Aí a gente não tem nada a ver com isso. É eles e Deus. Mas a nossa responsabilidade aqui é manter um bom testemunho. Prega na igreja, serve na igreja, mas dentro da sua casa tem que ter uma conduta. Fora da sua casa, no trabalho, tem que ter uma conduta. Não prega na igreja, mas bate na esposa. Prega na igreja, mas quando chega em casa que tirar a roupa de ministro, de ministra, não se comporta como tal. Isso não pode ser um mau testemunho. Serve na igreja, no departamento, seja qual for ele, mas não honra os seus compromissos. Está errado. Isso não é certo. Então, é necessário quem serve ter essa vigilância em relação ao seu testemunho para com os de fora, né? Para não cair na armadilha do diabo e envergonhar o reino de Deus, né? Quando não ama, né? Está no serviço, está no trabalho, mas não ama as pessoas que estão ali perto da pessoa, não perdoa, é uma pessoa egoísta, dá mau testemunho, é uma pessoa que é infiel à esposa, infiel ao esposo, castiga os filhos de forma desequilibrada. Isso é um mau testemunho. Isso traz danos para o reino, não só para a vida pessoal, como para o reino também.
Então vamos ver aqui agora no versículo 8. Agora a gente vai ver algo, né? As qualificações que não são apenas só para os pastores, como vem bem frisado nos outros versículos. Nós vamos ver agora que ele estende essas qualificações para o diaconato. Mas a gente vai ver pastor, diácono, como também a gente vai ver qualquer função no corpo. E a gente vai ver também aqui que o padrão de conduta para o pastor é o mesmo para um diácono. A mesma postura de santidade cobrada para um pastor, a mesma responsabilidade para o pastor, é uma mesma responsabilidade para o diácono, para qualquer um que serve uma função no corpo. Vamos ver isso no versículo 8. Ele diz assim: quanto aos diáconos e todos os que servem a Cristo em outros chamados ministeriais, olha, quanto aos diáconos, aí tem entre parênteses, e todos os que servem a Cristo em outros chamados ministeriais, da mesma forma, aí tem entre parênteses, isso confirma que não é só os pastores que devem dar o fruto do Espírito, mas sim todos os cristãos. Veja, ele diz, quanto aos diáconos, da mesma forma, qualquer cristão, aí ele diz, devem ser honrados. O que é isso? Está escrito aí, entre parênteses, devem dar-se ao respeito, fazer com que sejam honrados, respeitados pelos que estão, que os cercam. Então, devem ser honrados, colocar uma postura em que as pessoas o respeitem, o considerem, vejam a unção na sua vida. Outra coisa, deve ser um servo de uma só palavra. O que isso quer dizer? Verdadeiros. Sim, sim, não, não. Lembrando que eu volto a dizer, são qualificações aqui que a gente está aprendendo, que ela vai sendo desenvolvida em nós pelo conhecimento e entendimento da palavra, através de uma vida consagrada. A alma vai sendo renovada, o entendimento vai vindo à força e a gente vai entrando nessas qualificações. Então, olha, quanto ao diácono e todos os que servem a Cristo em outros chamados ministeriais, estou lendo novamente, da mesma forma, isso confirma que não é só os pastores que devem dar o fruto do Espírito, mas sim todos os cristãos devem ser honrados, dar-se ao respeito de uma só palavra, isso é verdadeiro, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Veja que está repetindo as mesmas qualificações, né? Falou com o pastor que não deve ser dado ao dinheiro, não deve ter amor ao dinheiro, ser dominado pelo amor ao dinheiro. Repete aqui da mesma forma para os diáconos. Então a gente vê aqui, ó, essas qualificações aqui. A gente precisa crescer o máximo na palavra para que a cada dia essas ações sejam visíveis em nós. Aí ele diz no 9, devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Essa consciência pura aqui é a mesma coisa que a gente viu em ser irrepreensível. Vou ler novamente. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Isto é, fiéis dentro do que conhece, do que já conhece e entende da palavra. E se esforçando para entender o que apenas conhece. Né? Persevera sempre. Se esforça sempre para permanecer fiel ao que já entende. Entende e pratica. Não entendi ainda, só conheço. Vou mergulhar nas escrituras para entender, porque eu preciso praticar aquilo que o Senhor me pede. Então, permanecer fiel no ministério com uma consciência pura, isso é, irrepreensível. Versículo 10. Devem também, antes de tudo, passar por experiências. O que significa isso? Vê aí entre parênteses. Serem treinados para amadurecer no chamado. Depois, se não houver nada que os desabone, se permanecerem fiéis, que exerçam o diaconato, isto é, passem a servir ao Senhor dentro do seu chamado ministerial, porque foram aprovados. Então, ele mostrou aqui outra qualificação, passar por experiências. Né? Isto é, ser treinado, amadurecer no chamado. A experiência que leva à maturidade na função, ela se desenvolve quando a gente passa por outras funções na igreja. Então, a experiência ela é produzida pelo serviço. Ela traz junto consigo uma maturidade.
porque a gente está passando por outras funções para chegar naquilo que Deus nos chamou. Começa a servir na igreja. Já que deseja, almeja já pregar no púlpito, está pregando. Não. Iniciou a sua carreira, olha, você vai servir no departamento infantil. Amém, vou servir sim. Aí, olha, você vai ficar no louvor, mas ali estou no louvor, mas eu sei que eu tenho um chamado para pregar a palavra. Eu vou ser fiel no ministério de louvor e, ao mesmo tempo, quando eu for desempenhando, passando por experiências, o amadurecimento vai vir e eu vou entrar naquilo que Deus tem para a minha vida. Então, as experiências em outras funções, elas vêm para nos provar e para a gente dar uma resposta de aprovação. Aí ele mostra aqui, porque quando uma pessoa é experiente e maduro, ela não é desabonada, ela permanece fiel, seja qual for a função. Aí ele diz, exerçam o diaconato, isso é, passe ao serviço do Senhor dentro do seu chamado ministerial, porque foram aprovados. Então, ela começa a servir em outras funções, vai passando pelas experiências de outros departamentos. Quando ela entra no diaconato, ela tem uma maturidade, porque ela recebeu isso nas outras funções que ela exerceu. Ela foi aprovada nas outras funções. E esse texto que está aí em 2 Timóteo, na sua apostila, diz justamente isso. Diz que nós devemos nos apresentar a Deus, não é aos homens. O texto diz que a gente precisa se apresentar a Deus. Porque muitas pessoas podem se apresentar a homens e não ter aquilo que tem. Fala muita Bíblia, mas não entendeu, só conhece. Mas aqui ele diz, ó, você precisa se apresentar a Deus. Como? Aí ele diz, como um obreiro aprovado. E o que é uma obreira aprovada para Deus? Não tem do que se envergonhar. Não tem desabono na sua conduta. Não é perfeito, mas é uma pessoa que anda de forma irrepreensível. Naquilo que conhece e entende, ela vai ali praticando. Aí ele diz, por causa disso, você vai ser aprovado. O obreiro aprovado é aquele que entendeu a sua função, realiza ela dentro de uma fidelidade, que sabe manejar bem a palavra da verdade. Isso é, passar por experiências é bíblico, para alcançar uma maturidade e não ser desabonado naquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, se não tem ainda uma maturidade na palavra, não exerça, não queira entrar naquilo que Deus tem para você. Vai buscar amadurecer, vai buscar passar, respeita os processos, as experiências, que você vai estar adquirindo maturidade. A prova vem para aprovar, dentro do contexto espiritual, nas funções que exercemos no corpo de Cristo. Então, a gente viu agora isso, né? Eu queria abrir um parênteses aqui só para uma observação. Né? A gente vê que alguns líderes, hoje em dia, falo das igrejas de uma forma geral, né? Às vezes chega um ministro, às vezes chega, aliás, ganha-se uma vida, pregam para o plano da salvação, a pessoa aceita Jesus, aí a pessoa mostrou algumas habilidades, tem várias habilidades, é uma pessoa que tem qualificações, mas... Aliás, tem habilidades, mas ainda não está pronta nas qualificações. E aqueles líderes pegam, já bota para ser pastor, já bota para ser não sei o quê, bota não sei o quê. Mas a pessoa não se preparou. A pessoa não está ali no processo de crescimento. Nasceu de novo, é novo convertido. Está errado isso. Então, se um dia você estiver na sua igreja e você vê que ainda não tem essas qualificações assim, não está entrando nessas qualificações e ainda é novo nascido, novo convertido, e você precisa aprender mais de Deus para entrar nas funções do corpo de Cristo e fazer com fidelidade, se você for chamado fora disso, não aceita. Não aceite, para que você não caia no engano e traga prejuízo para você e para o corpo. Né? Não aceite. Não aceite. Se quiserem levantar você para fazer algo, uma função que você ainda não está qualificado. Não é isso que Deus quer. Vamos ver outra responsabilidade aqui no versículo 11. As mulheres. Isso mostra que servir ao Senhor também é para mulheres. Olha, as mulheres. Servir ao Senhor é para as mulheres também. Glória a Deus por isso, né? Que a gente pode se envolver nas nossas funções e cumpri-las, né? Da vontade de Deus. Algumas pessoas não creem nisso, viu? Algumas pessoas não creem que as mulheres devem desempenhar a função no corpo de Cristo. Mas você vê aqui na palavra que está escrito. As mulheres, da mesma forma, devem ser respeitáveis. Isso é se dar ao respeito. Né? Esse se dar ao respeito aqui, ele envolve não só
a forma de falar, de conversar, o seu comportamento, mas também aqui envolve a forma de se vestir. É uma mulher que se veste, fica bonita, mas não de forma sensual. Então, uma mulher de Deus, uma das qualificações é ela ser respeitável, né? Outra, não caluniadora, isso é, não mentirosas, moderadas, quer dizer, equilibradas e fiéis em tudo o que já conhece e entende da palavra, e se esforçando para entender o que apenas conhece. Então, aqui pede às mulheres, as qualificações das mulheres que servem no corpo, né? Respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. No versículo 12 ele diz, os diáconos e todos os que servem a Cristo em outros chamados ministeriais devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Isto é, liderar a sua família alinhada à palavra de Deus, e para as que são esposas e filhos se aplica assim, submeter-se e ajudar o marido e pai na função de líder. A gente viu essas mesmas qualificações colocadas para os pastores, aqui agora para os diáconos. Então, em qualquer função, tem que saber governar bem a sua casa. A esposa e os filhos têm que honrar essa liderança. A esposa e os filhos devem se submeter a essa liderança, né? Versículo 13. Pois todos aqueles que servirem bem, olha, forem fiéis como diáconos ou nos outros chamados ministeriais, alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Que é o quê? Crescerão dentro do seu chamado ministerial, sendo usados pelo Senhor cada vez mais. Então, o versículo 13, ele fecha de uma forma belíssima, né? Ele diz, todos aqueles que servirem bem. Como eu vou servir bem? Quando eu for fiel àquilo que eu entendi que o Senhor quer para a minha vida, naquele departamento, né? Aí aqui ele diz, em qualquer chamado. Então, nos 5 dons, ou nos ministérios de socorro, contribuição, seja qual o departamento, precisamos ser fiéis. Aí ele diz, alcançará uma posição de honra. Olha, quem se mantém fiel àquilo que faz no corpo de Cristo, alcança uma posição de honra. Também intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Isso é, seu chamado ministerial cresce. Alcançar uma posição de honra é crescer no chamado. Seja qual for a função, independente do departamento. É fiel, é destacado. Mesmo que não queira, é luz no meio ali. Ilumina o ambiente. Faz com que as pessoas vejam, seja qual for o departamento. E intrepidez na fé é usado cada vez mais com ousadia. Então vai crescendo e vai crescendo também a ousadia. Vai crescendo e vai crescendo a força para desempenhar com uma consciência que a unção e a graça que está sobre a vida da pessoa naquela função não é dele, ela vem de Deus para cumprir o seu chamado. Então, aqui nós vemos, encerrando no capítulo 5, as qualificações que nós vemos em 2 Timóteo, no capítulo 3, né? Aí vê o que diz aqui no capítulo 6. O que precisamos fazer para conseguirmos renovar a alma? O que precisamos fazer para conseguirmos renovar a alma e dominar a carne, para assim cumprirmos as responsabilidades de um ministro de Deus? O que você precisa fazer? Talvez você não vá se espantar muito, porque não é muita novidade. Mas é algo que você precisa considerar mais. Ver o que é que a gente precisa fazer. Termos uma vida consagrada no Senhor, em relacionamento com Ele, que é quando temos o hábito de praticar, considerando, atentando e valorizando os princípios de congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, falar alinhado à palavra, orar com o Espírito em línguas, orar com entendimento, interceder, agradecer, louvar e adorar ao Senhor. E por último, jejuar. Mais uma vez, dentro das matérias, nós vemos a importância de praticarmos os princípios, isso é, ter uma vida de comunhão com o Senhor. Para correr no chamado, exercer uma função com fidelidade, consciência da capacitação do alto, nós precisamos renovar nossa mente, que só acontece pela prática dos princípios.
Então a gente precisa considerar essas práticas, porque é justamente ela que vai proporcionar com que a gente entre na capacidade, para que a gente entre nas qualificações do chamado que Deus nos fez. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente passou a congregar numa igreja local, quando a gente passou a fazer parte do corpo de Cristo. Então a gente precisa estar ligado à videira. Mais uma vez, reforço isso, permanecer nessa ligação, tendo uma vida consagrada. Nós vemos Jesus falar claramente em João 15, ele falou dessa importância, dessa conexão, para que a gente possa dar o fruto. O fruto é cumprir as responsabilidades, andar como obreiro qualificado. É necessário isso, não tem como fugir disso. Aí vemos agora a observação após isso. Por praticarmos esses princípios, seremos ensinados pelo Espírito Santo cada vez mais. Quanto mais a gente tem uma disposição no coração para andar nesta vida de comunhão, mais o Espírito Santo chega junto com a resposta que a gente precisa para aprender, para viver aquilo que Deus quer. Então, a prática e o Espírito juntos nos ajudando a crescer em Deus e para Deus, a sermos e fazermos aquilo que Deus quer. Amém? Então vamos agora para o capítulo 7. No capítulo 7 nós vamos ver duas perguntas no título desse capítulo. Vê quais são. Quais são os ministérios do corpo de Cristo que têm maior responsabilidade? Por quê? Então a gente vai ver quais são os ministérios e por que tem a maior responsabilidade, e por que esses ministérios têm a maior responsabilidade. Olha para a sua apostila e nós vamos ver a primeira resposta. Quais são os ministérios que têm maior responsabilidade? Aí diz, os 5 dons ministeriais. Quais são eles? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Onde está escrito isso? Efésios 4:11. Está na Bíblia isso? Está sim. Os 5 dons ministeriais são os 5 ofícios. Eles são os ministérios de maiores responsabilidades no corpo. E agora a gente vai ver a resposta da segunda pergunta dentro do mesmo parágrafo. Diz, porque é através daqueles que Deus usa nestes dons, que tanto eles mesmos como os que estão ouvindo são. Vou repetir novamente. Por que responsabilidade? Porque é uma grande responsabilidade. Porque é através dos 5 dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que Deus usa nestes dons. E tanto esses, os 5 ministros, os chamados nos 5 dons, aqueles que Deus escolhe, tanto eles como os que estão ouvindo são. Aí a gente vai ver por que eles são importantes, né? Eles são importantes. Por que eles são importantes? Porque eles têm uma função importante no corpo. O chamado nos 5 dons, né, é uma responsabilidade maior, mas não desqualifica os outros chamados, os outros ministérios. Quero que você entenda isso. Porque se você descobrir que você foi chamado para estar no louvor, ou você está ensinando as crianças no departamento infantil, por você não estar nos 5 dons ministeriais, isso não quer dizer que esse chamado, que aquilo que você desenvolve no corpo de Cristo não é importante. Não, é muito importante. Os 5 dons se destacam apenas por responsabilidade. Acarreta sobre os 5 dons uma responsabilidade maior, muito maior. Porque dentro do princípio de organização de Deus, no seu contexto de corpo, os 5 dons têm uma responsabilidade de trazer algumas coisas para o corpo. E a gente vai estar vendo aqui, abre sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 4. E a gente vai estar lendo isso. A gente vai ver no versículo 11, enquanto você abre sua Bíblia aí, eu vou falando aqui. A gente vai ver no versículo 11 que os chamados nos 5 dons está na Bíblia, né? E Jesus ungiu pessoas para cumprir. Então vamos ver a resposta da primeira pergunta. Quais são esses chamados? Diz assim, ó, ele confiou alguns membros da igreja nesse ministério que a gente vai ver. E ele mesmo, quem é ele? Jesus. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores,
pastores e doutores, ou seja, mestres. Aqui diz, no versículo 11, os ministérios da igreja que o Senhor Jesus levantou. Então, aqui são os 5 dons ministeriais. Esse tem uma maior responsabilidade no corpo de Cristo. Aí vamos ver agora, por quê, qual o propósito dessas funções operarem no corpo de Cristo, falando justamente, tendo uma maior responsabilidade. A gente vai ver agora no versículo do 12 ao 16. Então vamos continuar lendo aí na sua Bíblia, eu aqui na minha Bíblia. Diz assim, por que eles são mais importantes? Vê o que é que diz no 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Por que eles são tão importantes? Porque essa responsabilidade maior recai sobre os 5 dons ministeriais? Vamos ver aí na sua apostila, que está dentro desse texto que acabamos de ler em Efésios 4, do 12 ao 16. A primeira responsabilidade está logo no início, no versículo 12, diz assim, e está na sua apostila agora. Primeira responsabilidade, aperfeiçoados ou capacitados para desempenhar o seu ministério ou ministérios. Um cristão só fluirá bem no seu chamado ministerial se estiver sendo preparado através dos ensinamentos do Espírito Santo trazidos pelos 5 dons ministeriais. Olha aqui porque os 5 dons ministeriais são tão importantes. Porque dentro daquilo que os 5 dons ministeriais ensina através do Espírito, na igreja local, os membros, os filhos de Deus, que são chamados para servir a Deus, eles são aperfeiçoados. Eles vão sendo capacitados através dessas 5 funções para desempenhar o seu ministério ou ministérios. Veja como os 5 dons são importantes na igreja. O Senhor quer obreiros aprovados. O que foi que Ele fez? Ele levantou os 5 dons ministeriais na igreja. Como nós vimos no versículo 11, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós vemos aqui que a preparação, a capacitação, a primeira coisa, a primeira responsabilidade, quando os 5 dons estão influindo, é aperfeiçoar os irmãos, nos capacitar. Para quê? Para a gente ser servo aprovado, para a gente desempenhar bem o nosso ministério. Então, os 5 dons ministeriais, o corpo de Cristo precisa dessa unção fluindo, precisa dessa unção acontecendo na igreja. Para quê? Para que a gente cresça e desempenhe bem a nossa função. Então, por isso que os 5 dons têm uma responsabilidade. Cuidar das ovelhas, para que elas sejam capacitadas cada dia mais aperfeiçoadas para desempenhar o seu ministério. Foi salvo? Foi. Chegou na igreja local? A igreja precisa ter levantado naquela igreja os 5 dons, para que através do ensino dessas unções, o corpo de Deus avance com perfeição, aperfeiçoado, né? Outra responsabilidade dos 5 dons ministeriais, dá uma olhadinha aí na sua apostila, que acontece quando essas unções estão fluindo. Edificados ou fortalecidos na fé, esperança, poder e amor de Deus. Somente por meio dos ensinamentos do Espírito Santo, através dos 5 dons ministeriais, está disponível deixarmos a infantilidade espiritual, renovando nossas almas a ponto de chegarmos à estatura do varão perfeito, ou seja, a maturidade espiritual, ao mesmo nível de crescimento de Jesus quando esteve na terra como homem. Mais uma responsabilidade dos 5 dons. Qual é? Edificar.
fortalecer na fé, fortalecer no amor, fortalecer na esperança, fortalecer no poder a igreja. Veja, que responsabilidade. O Espírito Santo vem, capacita os 5 dons, as pessoas que estão fluindo no chamado dos 5 dons ministeriais. E através dessas unções, né, a igreja deixa de ser infantil e vai alcançando uma maturidade. À medida que os ensinamentos vão chegando através dessas 5 unções, desses 5 ofícios, a igreja vai renovando a mente numa capacidade maior, a ponto de chegar à estatura do varão perfeito. Olha que coisa séria. Isso está na Bíblia, a gente acabou de ler. Está na Bíblia. Ou seja, não é mais uma igreja levada por todo vento de doutrina. Não, é uma igreja madura espiritualmente. Uma igreja que anda no nível de Jesus Cristo. E isso é sério. Em Efésios 4:11, que essa citação está aí, após o texto, diz que é através dos 5 dons que nós chegamos à estatura espiritual de Cristo. É por isso que tem uma grande responsabilidade os 5 dons ministeriais na igreja. A responsabilidade dos 5 dons é trazer justamente, fazer com que a igreja cresça, um crescimento espiritual a ponto de alcançar a estatura de Cristo. Aí tem Lucas 6:40. Esse versículo é muito lindo. Sabe o que diz? Diz que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Eu acho que você já ouviu esse versículo aí. Ele não é maior. Jesus é o nosso mestre, nós somos os seus discípulos. O discípulo não é maior do que o seu mestre, o mestre é maior. Nós jamais seremos superiores a Jesus, de forma alguma. Mas Jesus continua citando esse versículo e ele diz assim: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for bem instruído será como seu mestre. Olha que coisa séria. Então Jesus disse: você jamais vai ser maior do que eu. Mas se você for instruído, fluindo debaixo das unções dos 5 dons ministeriais, você vai amadurecer a um ponto que você vai parecer com o seu mestre. Você vai ser igual ao seu mestre. Você vai ter a maturidade do seu mestre. Então, veja que responsabilidade. Né? Aí continua mostrando outra citação bíblica, que é João 13:34. Né? Aqui Jesus estava falando da lei do amor. Aí Jesus apresenta, né, ele diz que trouxe um novo mandamento. E ele aponta um mandamento na lei, né, que já estava estabelecido, mas ele diz: eu vim trazer um novo. Na lei o mandamento era amar uns aos outros como a si mesmo. Aí Jesus disse: agora eu vim estabelecer um novo, para que vocês andem num nível maior de amor. E o novo é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Veja que nível de amor. O padrão não era mais o homem. Na lei era o homem: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Mas Jesus disse: agora eu vou trazer um novo. E o novo é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O padrão era Jesus. Há condição da gente amar como Jesus? Sim, quando a gente estiver sendo instruídos, ensinados pelos 5 dons ministeriais. Por isso que é de maior responsabilidade. Também ele diz em 1 Pedro 2, do 21 ao 22, diz que Jesus nos deixou um exemplo para que a gente siga as suas pisaduras. Isto é, está disponível imitarmos Jesus Cristo homem, quando andou aqui na terra, na fé, no amor, na esperança e no poder. Mas isso vai acontecer quando a gente for instruído pelos 5 dons ministeriais. Nós vamos alcançar o nível espiritual de Jesus. Talvez isso soe muito forte na sua cabeça, na minha cabeça, pode chocar a você como já chocou a mim. Andar como Jesus, fazer o que Jesus fez, ser como Jesus foi, isso é um nível muito alto, é impossível alcançarmos. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando os 5 dons ministeriais estão fluindo no corpo de Cristo, na igreja local, a igreja é capacitada a andar nesse nível que Jesus Cristo, homem, andou. A igreja é capacitada para sair da infantilidade. Aí aqui eu fecho dizendo a você, nessa segunda responsabilidade, como é importante que a igreja local tenha os 5 dons. Como é importante que esses 5 dons sejam levantados. Como eu e você precisa orar para que Deus levante. E não só levante, como também a gente orar e dizendo ao Senhor: o Senhor quer me usar nesses 5 dons?
Qual é a minha função no corpo? Está dentro dos 5 dons? Me faz entender. Eu quero fluir nessa responsabilidade. Eu quero ser qualificado para isso. Então, a gente tem que orar para que Deus levante e a gente tem que orar também para saber se a gente é uma dessas pessoas que o Senhor vai levantar nos 5 dons para ajudar a igreja na sua edificação, no seu fortalecimento. Amém? Então, vamos ver agora a terceira responsabilidade. Levados à unidade da fé, ou seja, a falar uma só língua, crer em uma só coisa. Aí veja, só por meio dos ensinos do Espírito Santo de Deus, através desses 5 ofícios, é que está disponível aos filhos de Deus que andam em humildade, aberta a mudanças, em ensinar, pregar e viver a mesma coisa. Aí talvez você diga, meu Deus, outra coisa que está me chocando. Quando é que a igreja vai ser levada à unidade da fé? As igrejas todas unidas, falando a mesma fé, falando uma só língua, crendo numa só coisa, sem haver mais divisões doutrinárias. Sim, isso vai cair por terra quando os 5 dons ministeriais, o Espírito Santo estiver ensinando através desses 5 ofícios. Vai acabar isso. Nós precisamos pedir a Deus em oração que aconteça um avivamento, um despertar no corpo de Cristo, para que cada um entenda a sua função nas igrejas locais, cada uma delas estejam fluindo com os 5 dons ministeriais, para que o corpo de Cristo seja levado à unidade da fé, para que o corpo de Cristo fale uma só língua. Está disponível isso, senão não estava na Bíblia. Mas a gente está entendendo que não é de qualquer maneira, é através dos 5 dons que isso vai acontecer. Por isso vamos orar ao nosso Deus. Você orará aí na sua igreja, Pai. Eu congrego nessa igreja, Senhor, eu queria demais, Pai, que aquele fosse levantado os 5 dons ministeriais. Eu entendi isso é uma responsabilidade dos 5 dons. Que esses 5 dons, essas unções estejam aqui presentes, para que a igreja cresça, saia da infantilidade, ande como Jesus Cristo. E que todas as igrejas, Pai, tenham a mesma unidade da fé, seja levada a mesma unidade de fé, a falar a mesma língua. Isso é o que nós devemos pedir. Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus. A gente viu que o desejo de Deus era salvar, e o segundo desejo de Deus era que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade, porque o conhecimento da verdade faz com que a igreja ande dessa forma. E para isso o Senhor levantou os 5 dons ministeriais, para que a gente entre nessas funções e flua nela e abençoe o corpo de uma forma geral. Amém? Então vamos ver agora aí na apostila as observações. Primeira, andar em humildade. É aceitar o conhecimento e entendimento da palavra que está recebendo, colocando em prática. Olha aqui, um ministro dos 5 dons ministeriais, como também as ovelhas, precisam ser humildes para aceitar o conhecimento e o entendimento da palavra. É reconhecer quando a luz da verdade chega naquilo que defendia, que cria, mas era uma doutrina errada, era uma doutrina de homens. Assumir e dizer, eu estava crendo errado, mas agora a luz chegou, eu quero ser tratado, eu considero essa verdade e eu quero mudar minha forma de crer e de pregar. Isso é ser humilde. Então, primeira observação da humildade é isso. É aceitar o conhecimento e entendimento que vai chegar através dos 5 dons para fazer que não só os 5 dons sejam abençoados, não só a igreja seja abençoada, mas as unções levantadas no corpo. Eles mesmos, os 5 dons, vão se ajudando entre si a crescer de uma forma maior para edificar o corpo. Então, a humildade tem que estar envolvida. Outra coisa. Embora os 5 dons ministeriais, a segunda observação aí na sua apostila, embora os 5 dons ministeriais tenham mais responsabilidade do que os outros ministérios, Jesus vai recompensar, aliás, os cristãos no tribunal de Cristo, baseado na fidelidade deles, e não baseado no chamado ministerial que tinha. Exemplo, um pastor não vai receber mais galardão, recompensa do que um diácono, simplesmente porque é pastor. Ele só vai receber mais se for mais fiel do que o diácono. Porém, se o diácono for mais fiel do que o pastor, é ele que vai receber mais galardão. Olha que coisa séria. A gente saiu de humildade agora, e agora a gente está vendo algo muito importante acerca de galardão. Então, os 5 dons ministeriais não vão receber mais galardão do que os outros ministérios. Só irão receber se eles forem fiéis daquilo que Deus confiou. E a gente vai receber esses galardões, essas recompensas no tribunal de Cristo, como está aí, dentro da fidelidade de cada um, dentro do que foi chamado para fazer.
Então, galardão não está baseado na função. Ah, pastor vai receber mais do que um ministro de louvor. Não. Se o ministro de louvor desempenhar seu papel no ministério de louvor de uma forma maior do que o pastor, mais responsável, mais fiel, ele vai receber mais do que o pastor. Se uma pessoa que está fazendo ali, fascinando a igreja, se dispõe para vir ou quer lavar os banheiros da igreja, ela está lavando o banheiro da igreja com mais fidelidade, com o coração mais íntimo do que uma pessoa que está pregando, o galardão daquela pessoa vai ser maior do que o de quem está pregando. Então, a recompensa não está ligada à função, a recompensa está ligada à fidelidade. Deus não vai cobrar pela função, Deus vai cobrar pela fidelidade que desempenhou na função. Aí ele colocou esse texto em 2 Coríntios 5:10, que diz assim, abre sua Bíblia e vê aí por gentileza, que diz assim, porque todos devemos, todos, 5 dons, seja qual for, todos os filhos, na verdade, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. O corpo aqui é o corpo de Cristo. Então, diz que a gente vai comparecer diante do tribunal de Cristo para receber, segundo o que a gente tiver feito, a fidelidade que a gente colocou naquela função que a gente estava desempenhando. Então, aqui não é função, ele diz, não é segundo a função que você vai receber, é segundo as tuas obras, se foram boas ou se forem más, segundo a função que você exerce. Então, o galardão está ligado à fidelidade e não à função. Nenhuma função, nenhuma, garante receber mais galardão. Agora, a fidelidade atrai o galardão com certeza. O galardão é segundo as obras e não segundo a função. Nós vamos parar aqui a segunda aula, estaremos voltando, dando continuidade a esse assunto na próxima aula. Eu espero que você tenha sido alcançado pelo conhecimento que a gente aprendeu aqui. Deus abençoe que a gente corra e flua mais a cada dia dentro desse conhecimento e entendimento. Então, até a próxima aula.